Eu sou professor aqui na Faculdade de Educação, eu atuo no ensino daquelas disciplinas que tematizam as práticas corporais na escola. Basicamente, o ensino da educação física nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, no ensino médio e também na educação infantil. E em junho de 2015, nós fomos convidados para trabalhar na elaboração desse documento na condição de especialista. E quem é o especialista? Especialista é um professor, que pode ser indicado por uma secretaria estadual ou municipal de educação, ou que foi convidado para trabalhar naquela área onde produz, onde ele investiga, onde ele tem alguma espécie de experiência. E no meu caso, por ser um professor que vem investigando e discutindo a questão do currículo da educação física, o convite veio por essa direção, veio através daí. Bom, e aí, já que estamos falando em currículo, é importante esclarecer o que tem sido entendido hoje como currículo. Então, em linhas gerais, currículo já foi um programa de curso, currículo já foi aquilo que a escola ensina, currículo já foi aquilo que a escola ensina e também aquilo que a escola não tinha descrição, mas que também garantia, o que durante um tempo se chamou de currículo oculto. Mas hoje o entendimento de currículo é toda a experiência proposta pela escola ou a partir da escola. Então, os exemplos que o professor usa, ter ou não lição de casa, usar ou não uniforme, iniciar as aulas em formato de círculo, usar um filme ou não, tudo isso é o que hoje a gente vem chamando de currículo. E por que isso é importante? Por que a discussão de currículo é tão importante? Porque a produção mais recente vem mostrando que os currículos, de alguma maneira, interferem na constituição das identidades dos sujeitos da educação. Não só das crianças, jovens e adultos que frequentam a escola, como também de seus professores. Ou seja, percorrer o percurso curricular, atravessar a escolarização, de alguma maneira vai imprimindo marcas naquelas pessoas. Logo, eu, você, todos nós, também somos produtos daquelas escolas onde nós estudamos, escolas que foram nos ensinando certas coisas e deixando de ensinar outras. E nesse conjunto de conhecimentos que a escola selecionou ou que a escola não selecionou, de alguma maneira foram veiculadas visões de homem, de mulher, de mundo, de sociedade, de cidadão, de aprendizagem, de justiça, de igualdade, de desigualdade. Consequentemente, alguém que percorre essa trajetória acaba bastante impregnado por ela, acaba se tornando uma determinada pessoa. Logo, discutir, debater, decidir, definir, escolher, selecionar o que vai fazer parte da trajetória curricular é uma postura, é uma atitude da maior importância, que precisa e deve ser levada muito a sério pelos professores, pelas professoras, pelas famílias e, sobretudo, de maneira coletiva dentro das unidades escolares. É aí que a base tem um papel central, Ao contrário do que algumas posições que nós temos visto, a base ela é o ponto de partida para esse processo. Então, a base não é um currículo mínimo, não é uma relação de conteúdos a serem ensinados obrigatoriamente em todas as escolas. A base é algo que, tanto em Manaus quanto em Porto Alegre, tanto em João Pessoa quanto em Rio Branco, ou seja, nos 4 capitais mais distantes, se a gente puder pensar dessa maneira, a base vai poder ser utilizada pelos professores e professoras para pensarem naqueles objetivos que aquela unidade vai decidir e aquela unidade vai, professores, professoras, a sua comunidade e sua equipe gestora vão definir o que será ensinado, como será ensinado e como será avaliado. Se vocês observarem o documento, ele tem um formato bem interessante. Ele se distribui em segmentos de educação básica, então nós temos lá a educação infantil, os anos iniciais do ensino fundamental, os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio, mas também em áreas. Então nós temos as áreas das linguagens, das ciências naturais, das ciências humanas, da matemática. Esta distribuição
proporcionou a organização de textos que fundamentam, que apresentam os princípios, né, de organização do documento, os campos conceituais básicos que subsidiam a concepção do documento e um rol de objetivos de aprendizagem. Isso é muito importante, porque ao apresentar os objetivos, fica a cargo de cada escola, né, a cargo de cada coletivo docente, reconhecendo a singularidade de cada comunidade, pensar em quais são os conteúdos, quais são as propostas de atividades de ensino, né, quais são os métodos de ensino, quais são as formas de avaliação. Então, a base, ao contrário de outros documentos que existem, né, de outros documentos curriculares, inclusive estaduais, que vão definindo a aula, como ela deve acontecer e até que material utilizar, ou até que texto o professor deve usar, o exemplo e o formato da avaliação, a base não tem, né, essa perspectiva de trabalho, né? A base apresenta um rol de objetivos e o professor é posicionado, portanto, como sujeito do processo. Cabe a ele criar, né? Cabe a ele inventar, cabe a ele recorrer à sua experiência própria e ao seu conhecimento dos seus alunos para pensar nas melhores atividades, na melhor maneira de avaliar esse processo e na melhor maneira de reconstruir constantemente esse processo. É evidente que, falando dessa maneira, pode ficar a conotação que o professor enquanto sujeito, né, indivíduo, não é o caso, né? Nós estamos sempre pensando naquele coletivo docente, numa escola, né, que se quer alinhada ao que hoje se pensa em termos de educação e uma escola que pode oferecer as melhores respostas, né, para a sociedade. Essa escola precisa de um princípio central, que é a sua gestão democrática, e a gestão democrática que alcança também a sala de aula. Professores debatendo, professores pensando, professores elaborando seus projetos didáticos a serviço daquele cidadão que a gente quer formar, um cidadão que adquira, pela sua passagem pela escola, ou seja, pelo seu currículo, adquira, se aproprie dos saberes necessários, tanto do campo da filosofia, da arte, da educação física, da matemática, né, das ciências como um todo, e que vão lhe permitir ter uma participação mais qualificada na esfera pública. E como surgiu a Base Nacional Comum Curricular? Em primeiro lugar, é importante lembrar que ela já estava prevista na Constituição de 1988, né, ela foi reafirmada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1996. As diretrizes curriculares nacionais de 2010, elas vão apontar nessa direção, descrevendo quais são os direitos, né, de aprendizagem. E, finalmente, o Plano Nacional de Educação também faz menção à importância de uma base nacional. Diante disso, né, o Ministério da Educação ele fez esse convite, né, a um grupo de especialistas, como eu já disse, né, composto por representantes de 35 universidades no Brasil e também por professores e professoras indicados pelo CONSED e pela Undime e que representam todos os estados da federação. Esse coletivo de pessoas se reuniu, estudou as diretrizes curriculares nacionais e teve acesso também aos resultados de uma pesquisa bastante detalhada que analisava as propostas curriculares estaduais até então produzidas e até então disponíveis, lá em junho de 2015. Esse material serviu de ponto de partida, né, para se pensar numa proposta inicial, né, de base nacional, mas sempre levando em consideração o sujeito que se quer formar, né, e as concepções que cada componente, cada área do conhecimento e cada etapa da educação básica previam. Diante disso, né, foi elaborada uma primeira proposta, uma versão preliminar, e essa versão preliminar foi disponibilizada no dia 15 de setembro de 2015. E para essa primeira versão, foram inseridas no site, né, no Base Nacional Comum.mec.gov.br, foram inseridas no site, né, milhares de contribuições, né, de todos os estados da federação. Essa primeira etapa de contribuições vem sendo analisada, né, por duas universidades, né, por dois grupos grandes de pesquisadores situados em universidades do Brasil, e esse material já tratado, já compilado, já relacionado aos seus objetivos ou ao texto inicial de cada componente, de cada área do conhecimento, vem sendo encaminhado para os especialistas. Neste momento, os especialistas estão
analisando essas contribuições, né, que são contribuições individuais, contribuições de escolas e contribuições de órgãos, né, variados, secretarias de educação, etc., né, instituições interessadas na educação brasileira, os especialistas estão analisando essas contribuições e incorporando essas contribuições àquela versão inicial. E neste momento, o portal continua aberto para uma segunda etapa de contribuições. Até o dia 15 de março, né, novas sugestões de refraseamento dos objetivos, de inserção de temáticas, de exclusão de alguns objetivos que talvez não estejam dialogando com uma escola ou outra, ou na visão dos professores que estão comentando, né, não sejam adequadas, e teremos então mais um conjunto bastante interessante, né, diversificado de contribuições que virão também a compor este documento final. Este documento final, né, com todas essas contribuições, claro, analisadas e alinhadas, esse documento final também será submetido e será discutido em alguns seminários organizados pelos diversos órgãos e institutos, né, pelo Brasil afora, e uma versão final será encaminhada ao Conselho Nacional de Educação para discussão, debate, aprovação, né, sugestão de alteração, etc. A grande contribuição da Base Nacional Comum Curricular é a participação do Estado na definição dos objetivos da aprendizagem. Os currículos do Brasil, os currículos das escolas brasileiras não podem mais continuar à mercê da mídia, à mercê das empresas, à mercê das editoras, à mercê das modas, né, à mercê de grupos que, de quando em vez, né, se inserem nessa discussão e fazem pressão para que determinadas formas de ver o mundo sejam validadas e outras esquecidas ou apagadas. A base não pode abrir mão, né, de dizer para todas as escolas quais são os conhecimentos que as crianças precisam acessar, quais são os conhecimentos que elas têm o direito de acessar. Esse é o ponto de partida. Então, as escolas podem olhar para esse documento e pensar nas suas propostas. As escolas podem também olhar para essa proposta como o início de uma discussão mais ampla. A base não pode ser todo o currículo. A base é o começo. A base pode ser uma parte significativa, mas somente a base, né, ficará muito a dever no que diz respeito a todo o percurso curricular, a todo o percurso escolar. Olhando para o perfil de sujeito que a Base Nacional quer formar, nós encontramos aí uma pessoa um pouquinho diferente do que aquela que às vezes é projetada em outros documentos, em outros textos que acabam influenciando a formação das pessoas. Nós temos aí uma pessoa sensível às diferenças. Nós temos aí uma pessoa que, sendo olhada, né, a proposta que está no documento, que está na base, essa pessoa vai interagir, vai ser colocada adiante, vai ser convidada a olhar criticamente para as grandes mazelas que afligem a sociedade brasileira. A questão do preconceito, a questão do tratamento de gênero, a questão dos vários grupos étnicos, a questão da sustentabilidade, da insegurança, da saúde, todas as grandes temáticas, todas as temáticas mais importantes que hoje estão em debate na sociedade brasileira, elas estão representadas na base. E, né, digo um pouquinho mais, um detalhe muito importante é que a base não sucumbe, ela não se deixa subjugar pelas forças de determinados setores conservadores que acabam imprimindo nos currículos escolares a marca de um sujeito submisso, de um sujeito calado, de um sujeito quieto, um sujeito cujo principal sentido é se inserir no mercado de trabalho de uma sociedade profundamente marcada pelo neoliberalismo. A ideia da base é formar um sujeito que saiba ler essa realidade e que tome uma postura a partir dos conhecimentos, a partir do reconhecimento da sua identidade cultural e que seja na direção da transformação da sociedade que aí está. Essa sociedade, ela não nos satisfaz. Essa sociedade é uma sociedade profundamente desigual, profundamente injusta. Um sujeito desprovido de determinados conhecimentos, um sujeito que na escola não aprendeu a enxergar os direitos, os valores, os saberes de todos os outros grupos, não conseguirá transformar essa sociedade. A base tem esse papel. A base representa a visão de mundo de todos os grupos sociais. A base, ela é um grande
conjunto de saberes que vai permitir à escola se organizar na direção de uma sociedade mais democrática. Entretanto, sempre que uma política dessa monta, né, é pensada, é planejada e começará a ser colocada em prática, surgem sempre alguns riscos, né? Um risco é que esse documento se transforme num conjunto de conhecimentos obrigatórios a serem trabalhados. Um outro risco é que ele se transforme num currículo mínimo, em algo que os professores darão conta de forma aligerada, forma rápida e sem uma reflexão mais profunda sobre o que lá está e sem pensar a partir dele, né? Fazê-lo crescer, fazê-lo ganhar outras dimensões, recriá-lo constantemente. Esse é um grande risco. E, finalmente, não é somente pela existência de uma base nacional que nós alcançaremos uma melhoria da qualidade da educação. Se nós né, não apostarmos na democratização das relações dentro da escola, numa maior participação da comunidade, a comunidade como um todo, as famílias e as pessoas que vivem ao redor da escola, se nós não apostarmos em relações didáticas menos verticais, né, mais horizontais, se nós não valorizarmos os conhecimentos que lá estão, se nós não colocarmos os professores como sujeitos do processo, se eles não forem bem remunerados, se as condições de trabalho na escola não melhorarem, se o olhar que a sociedade tem para a escola também não for repensado e melhorado, nada desse esforço terá valido a pena. Então, todo esse esforço só vale a pena se junto com ele a sociedade continuar envidando esforços, apostando na escola, apostando nos professores e pensando sempre, sem cessar, em políticas de formação continuada.